Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma maquiagem elegante. Sabe aquela maquiagem que serve para qualquer ocasião e ainda super fácil? É essa que nós vamos fazer hoje. Vamos lá! Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Então, bora começar esse tutorial. Eu já estou com a minha pele limpa, hidratada e já passei protetor solar. Preparação de pele ok. Agora eu vou começar com essa camuflagem da Maquiê, é a cor caramelo, para disfarçar um pouquinho o meu melasma. Eu estou usando um pincel Kabuki da Macrylan, é o número 121. Eu vou passar essa camuflagem em toda a parte do meu rosto onde eu tenho melasma. E já aproveito também e aplico na região das olheiras. Depois eu venho com uma esponjinha úmida, dando leves batidinhas para espalhar essa camuflagem. Essa camuflagem, ela é um pouco grossa, então dependendo da textura dela, é necessário usar um diluidor de base para ela não ficar com uma textura muito grossa. Depende do resultado que você quer da maquiagem. Se você quiser reboco, não tem problema. Com o melasma já camuflado, eu vou usar agora a base número 4 de alta cobertura da Tracta. Hoje eu vou fazer a aplicação para vocês verem com um pincel. Esse aqui é um pincel Kabuki chanfrado, não tem numeração, é um da Macrylan também. Vou aplicando a base direto aqui no pincel. A textura dessa base é muito gostosa. Só que ela tem um pouquinho de cheiro. Quem não gosta de cheiro, pode ser que incomode um pouquinho. O importante agora é dar batidinhas com o pincel, mas não arrastar, porque se eu arrastar o pincel, eu vou tirar toda a camuflagem que eu já fiz no meu melasma. Então é só as batidinhas, mas sem arrastar o pincel. Eu trago um pouquinho de base aqui pro pescoço também. Agora eu venho com a esponjinha para dar acabamento, como eu falei no vídeo anterior. Quando eu sempre opto pela esponjinha, mas quando eu quero usar o pincel para dar o acabamento final da base, eu volto com a esponjinha, porque eu acho que a base ela fica mais uniforme. Você consegue espalhar a base por toda a pele de forma bem uniforme mesmo, sabe? Assim, fica muito legal. Eu gosto desse resultado. Sempre faço isso. Independente se eu uso pincel Kabuki, se eu uso pincel língua de gato, eu venho com a esponjinha. Base aplicada. Agora eu vou vir com o corretivo da Tracta, o Radiance, número 5, para fazer alguns pontos de contorno no meu rosto. Venho com a mesma esponjinha, espalhando esse corretivo.
Aproveito a esponjinha, já dou umas batidinhas aqui. Eu não vou fazer contorno no nariz, mas eu já dou umas batidinhas aqui, só para trazer uma leve sombra. Agora eu vou usar o corretivo número 2 da Tracta Radiance em alguns pontos para fazer uma iluminação no meu rosto. Um pouquinho aqui. Volto com a esponjinha com o outro lado, não o lado que eu usei o contorno, e espalho esse corretivo. Agora, hora de selar a pele. Eu vou usar para selar na parte que eu iluminei abaixo dos olhos, esse pó aqui, eu não tenho mais o nome dele. Mas uma coisa muito importante que não podemos esquecer é tirar o acúmulo de base corretivo aqui dessa região aqui das olheiras. Eu venho com uma esponjinha e dou algumas batidinhas. Vou fazer isso em toda a parte que eu fiz a iluminação do meu rosto. Agora eu vou selar o meu contorno com esse contorno em pó. Uma pele bem selada, ela dura mais tempo. Por exemplo, aqui, que tá muito quente na minha cidade, se eu não selar a minha pele, minha maquiagem vai começar a transferir com mais facilidade. Então eu gosto de selar bem, porque vai garantir que a minha pele vai durar bem mais. Agora eu vou passar o blush. Gente, muitas vezes eu não tô olhando pra câmera, eu tô olhando pro lado, porque o meu espelhinho, ele fica aqui do lado. Aí eu não consigo me maquiar sem olhar pro espelho. Aí eu não consigo olhar pro espelho e pra câmera ao mesmo tempo. Pra finalizar essa pele, eu vou usar um iluminador. É o número 2 da Note. Vou usar um pincel de esfumar. Esse é um da Macrylan W500. Como vocês viram aí no vídeo, eu já estou com as minhas sobrancelhas prontas.
Agora eu vou fazer os olhos. Eu vou usar a mesma camuflagem que eu usei no melasma. Inclusive o mesmo pincel para aplicar aqui na minha pálpebra. Venho com a esponjinha, tirando a marcação. Tirei toda a marcação da camuflagem. Sabe aquele blush que eu usei? Eu vou usar ele como base de sombra agora. Eu gosto muito de usar esse blush na maquiagem. Agora aqui, vou fazer um movimento de vai e vem. Porque essa maquiagem vai ser um esfumado alongado. Com o pincel bem leve, venho tirando toda a marcação aqui. E trazendo o pincel pro início aqui da sobrancelha. É muito importante que na hora de fazer esse processo, você comece aplicando a sombra no canto externo do olho, para quando você vir perto da sobrancelha, o pincel está somente sujo, para não manchar e não ficar muito forte. Com a mão bem leve, eu continuo esfumando aqui, porque eu não quero nenhuma marcação nessa maquiagem. Olha, é um esfumado alongado. Vou pegar mais um pouquinho do blush. Começo aplicando aqui, ó, no finalzinho aqui, bem no côncavo, que é onde eu deposito a sombra mais pigmentada. E aí com o pincel só sujo, eu vou dando umas varridinhas aqui, assim, ó, um movimento de vai e vem. Venho de novo, trago até aqui, ó, o início da sobrancelha. Essa é uma maquiagem muito fácil de fazer, bem prática. E eu acho que fica bem legal pro formato do meu olho. Eu gosto bastante de usar essa técnica. Agora, eu venho com um pincel menor. Pincel de esfumar, esse é um da Macrylan. O número já tá apagado, não dá pra ver. E vou usar essa paleta aqui de maquiagem, da Jacqueline. Vou usar esse tom de marrom aqui, ó. Esse aqui. Esse esfumado com o marrom mais forte, ele vai ficar dentro do primeiro esfumado. Começo aqui, ó, nesse cantinho aqui do côncavo. E vou esfumando. Com a mão bem leve. Tirando toda a marcação dessa sombra. Pode ir pegando de pouco no pincel, para não correr o risco de ficar manchada a sua sombra. Vai depositando aos pouquinhos. Se você quer mais pigmentado, você volta de novo com o pincel e vai pigmentando essa sombra. Nunca pega toda a sombra de uma vez, assim, o pincel cheio, com muita sombra. Porque o menos é fácil de corrigir, agora o muito já fica complicado. Não significa que não tem solução, mas é mais complicado. Então, não queremos complicação nessa maquiagem. Agora eu volto com o primeiro pincel que eu usei. Eu dou uma limpadinha nele num papel toalha. E venho aqui, ó, esfumando a bordinha entre essas duas cores. Com a mão bem leve. Vocês prestaram atenção que essa sombra eu não trouxe até
o início aqui, perto da sobrancelha. Eu trouxe ela até aqui, mais ou menos na metade do meu olho. Eu volto com aquela primeira sombra com tom rosado. Com a mão bem leve. Tirando as possíveis marcações que ficaram. Agora, com aquela mesma paleta que eu usei, eu venho com essa primeira sombra aqui, ó, cintilante. Ela é um tom meio rosado. Esse pincel não tem numeração. Olha como que ficou os olhos. Se quiser fazer um delineado, fica ótimo também. Se não, é opcional. Ou se você quiser dar um acabamento na raiz dos cílios com sombra, eu vou fazer isso para vocês verem, porque é mais prático para vocês. Como eu disse que era uma maquiagem fácil, não vamos complicar. Vou usar aquela mesma paleta. Vou usar esse tom aqui, ó, esse tom de marrom, para dar acabamento rente à raiz dos meus cílios. Vou usar um pincel bem fininho, chanfrado. Vou fazer o contorno como se eu estivesse fazendo um delineado, porém com sombra. Bem fininho. A parte inferior dos olhos, eu vou vir com os marrons que eu usei em cima. Eu vou começar com o mais escuro agora. Eu não vou passar dentro da linha d'água, tá? É só do lado de fora. E para dar acabamento nesse esfumado, eu venho com esse rosa queimado, esfumando esse marrom. Eu vou colar os cílios e já volto. Agora, vamos pra boca. Vou usar esse lápis para fazer o contorno da minha boca. E vou finalizar com esse batom. É o Mislin 227. É uma maquiagem neutra, clássica, chique. Como eu já disse, você pode usar em qualquer ocasião, sem restrição nenhuma. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E deixa seu like aqui pra mim se você gostou da proposta dessa make. E aproveita e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Não perca!